Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, seu irmão em Cristo, Gregório. Hoje eu quero iniciar uma jornada dentro do livro de Apocalipse. Dentro do livro de Apocalipse, amados irmãos, nós vamos analisar algumas passagens. Eu estarei tentando explicar versículo por versículo. Então, eu não sei, sinceramente eu não sei quanto tempo eu levarei para estudarmos o livro de Apocalipse. Eu coloquei no meu coração de analisarmos versículo por versículo. E assim nós faremos, amados, na medida do possível. Vamos, portanto, convido vocês hoje já fazermos a introdução, lendo o capítulo 1 que diz assim. O capítulo 1 do livro de Apocalipse começa assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-lo conhecido ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz é aqueles que ouve e guarda o que nele está escrito, porque o tempo está próximo. Muito bem, amados, eu li 3 versículos, vamos comentar, vamos analisar. Aqui é a introdução do livro do Apocalipse. A introdução do livro esclarece algumas informações importantes para o estudo do mesmo, identificando a quem foi revelada e por quem foi revelado e o porquê foi revelado. O livro de Apocalipse se trata de uma profecia, não 2 ou 3, mas apenas uma. É importante destacar isso, pois todo o livro deve ser compreendido em harmonia, uma vez que todos os assuntos se referem à mesma coisa. O livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Grande é este mistério, amado. Esse mistério envolve um Deus que se torna homem e morre pelas mãos da sua própria criatura e ressuscita no 3º dia. Maior mistério é que quando percebemos que desde o Éden, antes ainda da criação do mundo, esse plano já estava sendo traçado por Deus. Percebemos, amados irmãos, que a história por acontecer, quando ouvimos a orientação sobre o cordeiro que deveria ser sacrificado no santuário, quando lemos sobre a profecia de Isaías e quando o próprio Cristo afirma que todas as coisas deveriam acontecer como estavam profetizadas. O livro de Apocalipse revela quem é Jesus Cristo e o que ele fez após ascender ao céu, e como suas manifestações celestiais estaria em harmonia com o curso da história terrestre até o fim dos séculos. Deus revelou esse mistério ao seu servo João por meio de um anjo, que lhe explicou tudo o que deveria saber sobre as visões das coisas que breve deveria acontecer. A introdução termina com uma promessa: felizes são os que ouvem as palavras deste livro e aguarda, ou seja, feliz são os que buscam compreender esse mistério e vivem de acordo com o que
aprende desse livro? Afinal, a profecia do Apocalipse, mais do que revelar o tempo e a história, revela que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o Filho do próprio Deus. Vamos continuar a leitura do versículo onde eu parei. Vamos ler o versículo 4. Aqui o anjo diz para João: João, as 7 igrejas da província e da Ásia, você graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Vamos tentar entender isto então. A saudação vem da parte de Deus, do Criador de todas as coisas. Aquele que tem e que há de vir, aquele que veio e que há de vir. E aqueles que têm os 7 espíritos que estão diante do seu trono. Os 7 espíritos, amados, ele é a perfeição de todas as coisas. Simboliza a própria presença de Deus, a perfeição. O número 7 é o número de Deus. O número 6 é o número do homem. O número 7 é o número da perfeição. O número 6 é o número do anticristo. Então, aqui, o livro do Apocalipse possui alguns tópicos de visões proféticas específicas que precisam ser estudados separadamente. Entre esse tópico, temos as 7 cartas às igrejas da Ásia, e o livro não especifica o porquê da escolha de cada igreja, embora possamos interpretar algumas possibilidades. A mensagem deveria ser elevada além da extensão territorial dos judeus. Cristo havia deixado explícito a ordem de se pregar o Evangelho a todo mundo. A mensagem acerca do Apocalipse, que trata justamente a respeito de Cristo e da sua volta, ser direcionada às igrejas existentes na Ásia. Um outro continente passa a imagem de que o livro de Apocalipse não limita a sua mensagem aos judeus, mas todos aos cristãos do mundo. Então, amados, a igreja mencionada havia semelhança com o tempo profético. As outras possibilidades é que o conteúdo profético das cartas fosse semelhante aos momentos vividos por tais igrejas, e por isso Deus a escolheu como exemplo, considerando que os conteúdos da carta tratam de profecias que se cumpriam ao longo da história. As cartas não são direcionadas especificamente aos cristãos de cada igreja da Ásia, embora o seu conteúdo pudesse trazer uma mensagem de advertência ou consolo aos cristãos daquele tempo. Versículo 5 diz assim: e agora o anjo passa a falar da parte de quem? De Jesus. Ele diz: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Muito bem, amado. A expressão primogênito dos mortos se refere a Cristo, a um título que vai muito além do tempo. Se olhamos para a história narrada pela Bíblia, veremos personagem que se encaixaria melhor nessa expressão. Temos Moisés, que segundo o relato do evangelista, apareceu vivo no Monte da Transfiguração, tendo também o filho da viúva e o próprio Lázaro, que Jesus ressuscitou. Quando observamos com cuidados os detalhes bíblicos, percebemos que Cristo cumpriu o que as festas do santuário apresentavam sobre ele, morrendo como Cordeiro Pascual, ressuscitando ao 3º dia, como oferta das primícias. Logo, a sua ressurreição abriu
a todos os seres humanos a oportunidade de vencerem a morte eterna, uma vez que na morte e ressurreição de Cristo, os pecados da humanidade foram pagos. Versículo 6 diz assim: e nos constituiu reino e sacerdote para servir a Deus seu Pai, e a Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Versículo 7 diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos verá, até mesmo aquele que os traspassaram, e todo o povo da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Muito bem, amados. Quando estudamos a respeito da morte, descobrimos que todo homem que pecou certamente morrerá, pois o salário do pecado é a morte. Descobrimos também que em Cristo podemos obter a vida eterna, mesmo aquele que morreram antes da volta de Jesus. Logo a Bíblia deixa claro que aqueles que morreram poderão ressuscitar na volta de Cristo e viver eternamente, e jamais tornará a morrer. Aqueles que morreram sem crer no Filho de Deus ressuscitarão após o milênio. Isso nós iremos estudar no futuro mais próximo, lá no capítulo 20, por aí, para essas pessoas que morreram sem conhecer a Cristo, sem entregar sua vida para Cristo, eles ressuscitarão para receberem a condenação de seus atos, e por fim virá a morte eterna. Entretanto, neste verso é identificado um grupo especial de pessoas que passarão por duas mortes e por consequência duas ressurreições. São aqueles que transpassaram a Jesus. Esse grupo é formado por todas as pessoas que participaram diretamente da morte do Filho de Deus. Estes ressuscitarão para ver a vinda de Jesus com seus anjos e com toda a glória e majestade, e tornarão a morrer justamente com os ímpios. No capítulo 16 de Apocalipse, isto está relatado. Vamos ler o versículo 8 diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Muito bem, amados. Nós estaremos comentando este último versículo, do versículo 8, capítulo 1, e estaremos deixando para comentar o versículo 9 em diante a partir de amanhã, onde fala sobre a visão do Filho do Homem, a visão onde João vê Jesus já ressurreto. Então vamos ver o que diz aqui no versículo 8: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. A primeira e a última letra do alfabético é aquele que era e o que há de vir. Em outras palavras, o eterno, o princípio, o fim, aquele que conhece todas as coisas, todos os tempos, simplesmente o Todo-Poderoso. Então, amados, nós precisamos agora compreender algo acerca do livro de Apocalipse. Muitas pessoas não estudam o livro de Apocalipse simplesmente por acharem que o livro de Apocalipse é um livro muito misterioso e muito difícil de entender. Mas quero vos dizer que as mais ricas revelações do Apocalipse, feitas por Jesus Cristo a João, que são extremamente importantes para a nossa vida, elas revelam as coisas vistas e os que são e os que há de acontecer. A revelação Apocalipse, no livro de Apocalipse, no caso, é um livro de revelação. Jesus Cristo faz revelações para João sobre cada acontecimento, com os mais ricos detalhes, a fim de instruir o seu povo e a reconhecer esse momento como sendo também a ira de Deus
contra o ímpio, e por outro lado nos revela como será a vida após a sua volta, onde terá um novo lugar repleto de justiça, alegria e paz, e tudo isso através do grande amor de Deus pelos seus filhos. Então, hoje nós estamos iniciando esse estudo. Estamos começando a analisar, andar lado a lado com Deus. Logo, amados, nós estaremos compreendendo através da própria revelação do Espírito Santo aquilo que é essencial para a nossa vida. Eu estarei me empenhando o máximo, amado, para trazer para a igreja acerca daquilo que somos templo do Espírito Santo, e estamos aguardando a volta do noivo, que é Jesus Cristo, para juntos comemorarmos a boda de Cristo na nova morada no céu, que será Nova Jerusalém, a cidade santa, que descerá dos céus para estabelecer o seu reino eterno de paz e justiça e alegria. Então inicio, amados, na convicção esse estudo com vocês de que será muito edificante para a nossa vida, pois sabemos que o nosso Deus, o Pai, Ele amou também a cada um de nós. Como o Pai me amou, disse Jesus, eu vos amei e eu amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no amor do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, verso 9 até o versículo 12. Então, amado, começamos agora esse estudo bíblico. Espero que seja um estudo completo, para que possa trazer alento, acalento para a alma de cada um de vocês. Eu não tenho muito conhecimento sobre escatologia, amado, e como o livro de Apocalipse é um livro escatológico, um livro profético, nós estaremos indo passo a passo e junto, amados, nós iremos compreender os mistérios de Deus. Eu me proponho, amados, analisar com dedicação, para que possa trazer uma palavra da maneira como ela é, sem transformação, sem mudança, porque a própria Bíblia diz que aquele que muda algo no livro de Apocalipse, toda a maldição do livro virá sobre ele. Aquele que tira algo, também seu nome será tirado do livro da vida. Então vamos ter bastante cuidado para que nós não venhamos tropeçar na própria palavra de Deus e que esta palavra não seja de condenação para a nossa vida. Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia e de bondade, eis-me aqui, Pai, iniciando o estudo no livro de Apocalipse. Estarei, Senhor, preocupado em trazer da maneira como ela é, trazendo uma explicação bastante clara, mas através do Teu Espírito Santo. Eu te peço, Pai, me dê a essência do Teu Espírito Santo, para que eu possa comentar versículo por versículo, e assim, Pai, assim que eu findar este livro de Apocalipse, o meu conhecimento também seja enriquecido através da Tua benevolência e da Tua misericórdia. Este é o meu pedido que eu faço, Pai. Estou começando uma nova jornada dentro do livro de Apocalipse, fazendo esses comentários no pedacinho do maná dos céus. Que Deus esteja conosco. Esse é o meu pedido, Pai, em o nome do Teu amado Filho, o Senhor Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amanhã eu voltarei com mais um pedacinho do maná dos céus, se assim o Senhor permitir. Fique na paz do Senhor Jesus.